Senhor Jesus, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica diária e nós continuamos falando dos nossos profetas menores. Então pega a sua Bíblia, pega seu caderno de estudo, seu lápis, sua caneta, enfim, ora ao Senhor, vem conosco, vamos para mais um personagem da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre Abacuque. Abacuque quer dizer abraço amoroso, mas também pode significar agarrar, no sentido de segurar mesmo, no sentido de envolver uma pessoa. Abacuque, nós não conhecemos muito sobre a sua vida. Em verdade, a gente não conhece quem foi seu pai, nós não conhecemos a sua genealogia, de onde ele veio, qual a sua tribo, não se conhece nem mesmo o local de nascimento. Portanto, é um mistério a sua vida. Mas ele pregou, ele ministrou sobre o povo de Judá. Na verdade, o que acontecia nesta época é que a Síria havia sido usada, ela estava sendo utilizada por Deus para punir os pecados, para castigar aquilo que o povo de Deus havia feito de errado. O que ele havia feito de errado? A gente já viu a idolatria, a corrupção, a prostituição religiosa, o desvio dos mandamentos, dos caminhos do Senhor. E a Síria havia sido mandada, então, para este castigo. Só que a Assíria não era um povo bom, reto, correto. Em verdade, a Síria era um povo iníquo, era um povo ruim, era um povo corrupto também, imoral também, idólatra também. Lembrem-se que Deus havia mandado Jonas para pregar a cidade de Nínive para que ela se convertesse. E ela se converte, ela se arrepende. Mas, logo após, quando ela está alçada a uma posição de dominadora de toda a região, ela acaba se tornando arrogante, orgulhosa desse seu poderio. E então Deus agora levanta uma outra nação. Ele levanta os babilônicos, os caldeus, os neobabilônicos, para punir a Assíria. Então aqui nós estamos vendo, a Assíria é instrumento de punição, de castigo para o povo de Deus, mas ela não é correta. E, portanto, Deus levanta um outro povo que também não é perfeito, que também não é correto. Então, tanto a Síria como os babilônicos, nesta primeira etapa vinda dos caldeus, os dois eram iníquos, os dois eram corruptos, os dois eram violentos. Então, esta era a situação que vivia o profeta quando foi chamado a ministrar sobre o povo de Deus. Ele é contemporâneo de Naum, Sofonias e Jeremias, portanto, as mensagens são muito parecidas. As mensagens são aquelas oriundas desta circunstância que eu acabei de falar aos amados. Quais eram então os pecados da Síria e que foram também os pecados da Babilônia logo em seguida? A idolatria, que era o carro-chefe, era a principal problema, o principal pecado destas nações, inclusive do povo de Deus, a iniquidade, a violência e a opressão. Eles se excederam naquilo que eles deveriam fazer. Eles foram utilizados como instrumentos de castigo, mas eles se excederam nesse instrumento de castigo. Então, eles oprimiram e eles trataram com muita violência o povo de Deus. Eles eram orgulhosos, arrogantes e presunçosos, porque eles dominavam
todo aquele território. Eles dominavam todas as nações, todas as grandes nações daquela época. E eles acharam que isso se devia ao seu próprio poder, à sua própria força, à força do seu braço, da sua mão, e não uma providência divina, uma ação divina. Muito bem, aqui nós temos algumas mensagens muito importantes. Em Abacuque nós vamos ver no capítulo 2, ele fala sobre a vigilância. E isso nós podemos aplicar para a nossa vida pessoal, inclusive hoje. Ele diz assim: sobre a minha torre de vigia estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que eu responderei a esta queixa. E aí ele fala em seguida a respeito das visões que estariam sendo dadas a ele. Aqui eu quero chamar a atenção do amado e de algumas palavrinhas, de algumas expressões que são utilizadas no texto. Em primeiro lugar, esta vigilância na torre, a torre de vigilância, é sempre um lugar alto. Não é um lugar escondido, não é um lugar abaixo, mas é um lugar alto. É um lugar de onde nós podemos enxergar as coisas. Se nós quisermos saber das coisas e estarmos vigilantes daquilo que está acontecendo ao nosso redor, nós precisamos estar num lugar alto. E esse lugar alto é o Senhor. É um lugar fortalecido, porque como você está olhando o que acontece ao teu redor, a torre de vigilância também é vista de longe e, portanto, ela precisa estar guarnecida, ela precisa estar fortalecida. E é assim que nós devemos estar em relação a Deus, ou seja, protegidos nesta torre de vigilância. Sempre com esperança, porque ele vai estar lá. É a esperança daquilo que será visto, daquilo que será dito para o vigilante. Paciência, esperando que a palavra ou a visão lhe seja dada. E confiança de que ela será dada, ela será mencionada, porque o Senhor menciona isso aos seus amados, aos seus mensageiros. E sempre, sempre, sempre vigilância. Uma outra passagem muito importante, que também é citada em outras passagens da Bíblia, é que está ali no versículo 4, né, ainda do capítulo 2, eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Então o justo vive pela fé. Aqui a palavra de Deus está dizendo fé no sentido de fidelidade. Você só vive, você só é mantido vivo porque é fiel a Deus. Aquele que se afasta, aquele que não é fiel aos mandamentos de Deus, terá um julgamento, terá um castigo. Portanto, a vida está ligada à fidelidade. E, finalmente, ele fala no capítulo 3, dos versos 17 ao 18, uma das mais lindas passagens. Diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é minha força, torna os meus pés como os das corças e me faz andar sobre os lugares altos. Vigilância, refrigério. Bem, amados, bons estudos.